Quer dizer que o canalha, o imundo, o difamador do Olavo de Carvalho agora admite: Jair Bolsonaro é um traidor, é um estelionatário eleitoral. Putz, grila. Eu não era o analfabeto funcional, que não sabia nada de política, eu era analfabeto funcional, né? Vagabundo, canalha. O meu grande crime foi ter percebido em 2019 o que esses cretinos, o que esses lambibotas, o que esses capachos percebem só hoje. Tá aqui o próprio Olavo. A Sarah Winter está certa pela metade quando diz que hoje bolsonaristas não sentem admiração pelo Bolsonaro, e sim piedade. Na verdade, eles têm piedade deles mesmos. Fogem da humilhação de confessar a derrota completa de que seus ideais sofreram. Como eu digo desde 2019, Jair Bolsonaro é o maior estelionatário eleitoral que pisou na presidência da República. Olha só, preste atenção de novo. Fogem da humilhação de confessar a derrota completa de que seus ideais sofreram. Tá lá, meu irmão. Augusto Aras, o cara que deu festa pro Zé Disseu, né, que estava dando entrevista na TV PT, na PGR. Hoje está o André Mendonça, o cara que escreveu um livro, uma homenagem ao Dias Toffoli, que estava pedindo voto pro Zé Disseu para estar no Supremo Tribunal Federal. Tá lá o Cássio Nunes, que é o nome do Ciro Nogueira, cabo eleitoral do Lula no Supremo Tribunal Federal. O que resta desse bosta, desse mito para você defender? Você que ainda é gado deste vagabundo, o que resta? Tava lá lambendo Valdemar da Costa Neto, mensaleiro, condenado, lambendo o cara, falando, não, teremos muitos filhos junto com Valdemar da Costa Neto, um homem reconhecido por honrar a sua palavra. É mesmo, a palavra do Valdemar da Costa Neto. Olha, você fique esperto, porque ele vai prometer lhe roubar e vai prometer blindar os bandidos, e é exatamente isso que vai acontecer. Essa é a palavra que ele vai honrar. Então, ontem, por indicação do próprio Bolsonaro, né, seu Olavo de Carvalho, seu canalha, o Topodídio chegou ao Supremo Tribunal Federal. Parece o Topodídio, o André Mendonça, né? Com o pescoço assim, quando ele lá na CCJ, quando ele ia falando, o pescoço ia nos mungangos aqui pro lado. Ih, com as dentitas pra fora. Ele mesmo, André Mendonça, agora vai pro Supremo Tribunal Federal. Ele que foi assessor do Dias Toffoli, como eu disse, escreveu um livro em homenagem ao Dias Toffoli, um livro desse tamanho. Não acredite em mim não, coloque aí, livro homenagem Dias Toffoli, André Mendonça. Coloque aí no Google pra você ver. Que foi favorável ao inquérito ilegal que prendeu os próprios aliados do mito. Este André Mendonça foi favorável ao inquérito ilegal que prendeu os próprios aliados do mito, certo? Que recorreu para que recursos destinados à pandemia fossem utilizados em publicidade. Olha aí o nível do cara, meu irmão. Não, nós precisamos de mais recursos para a pandemia. Não, esses recursos têm que ser destinados à publicidade, disse o Topodídio, o André Mendonça. Que foi lá perseguir o cara porque fez acho que um outdoor que Jair Bolsonaro era pequi ruído, colocou lá os policiais federais. É engraçado que cada vez que a Polícia Federal chega perto ou de algum ministro ou da família do mito, esse policial federal é exonerado. São mais de 18 delegados que foram afastados ou sofreram represálias do mito, né, quando vão chegando perto dos seus aliados e dos seus filhinhos e tudo mais, né? Que foi, como eu já disse, foi pedir pro Zé Disseu, cara. Tá aí, o Olavo de Carvalho. Você, ao defender Jair Bolsonaro, desde 2019, quando ele colocou o Aras na PGR, você é a noivinha do Zé Disseu. Indiretamente, você estava ajudando o projeto de poder do Zé Disseu, seu canalha, palhaço, criando o seu próprio imbecil coletivo. Então, o André Mendonça, o que sobe agora no Supremo Tribunal Federal, ele estava pedindo votos para o Zé Disseu, para que o Zé Disseu convencesse a base do PT a votar em André Mendonça para o Supremo, né? Para ter votos suficientes para se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal.
Ele, quando estava no Ministério da Justiça, conseguiu fazer com que os crimes de homicídio aumentassem 10% no tempo que ele estava lá de ministro da Justiça. E a sua indicação para o Supremo Tribunal Federal foi comemorada por quem? Por Gilmar Mendes. Gilmar Mendes disse o seguinte de André Mendonça: parabenizo efusivamente o ministro André Mendonça pela aprovação ontem no Senado Federal. A Casa da Federação também cumpriu seu importante papel de escrutinar a carreira brilhante do ministro André, que certamente terá uma trajetória marcante no Supremo Tribunal Federal. Vocês sabiam que hoje Jair Bolsonaro ele vai se aconselhar pelo menos 1 ou 2 vezes por semana com Gilmar Mendes e Dias Toffoli? Isso é público e notório. Vá pesquisar. 1 vez por semana ele está ou com Gilmar Mendes ou com o Dias Toffoli. E quantas vezes o Supremo Tribunal Federal, com esses 2 grandes aliados, livraram o mito? Quando o Dias Toffoli paralisou todas as investigações, né, de relatórios baseados em relatórios do COAF, para livrar o Flávio Bolsonaro por 6 meses. Todas as investigações a respeito de lavagem de dinheiro, a respeito de ocultação de patrimônio, tudo foi paralisado pelo Toffoli para beneficiar ali o Flávio Bolsonaro. Gilmar Mendes, que recebeu e acatou um habeas corpus empretado pela defesa do Flávio Bolsonaro, porque ele precisa ter foro privilegiado, e por causa disso, tudo foi anulado. As provas, todos viram. Era funcionário que depositava 90% do salário na conta dele, eram 14 imóveis comprados com dinheiro vivo, superfaturamentos miraculosos em 1 ano, panetone de 27 mil reais, tudo isso vocês viram. Mas foi o Gilmar Mendes que aliviou a barra. E quando chegou para o mito, diminuir o poder do Supremo Tribunal Federal para que decisões monocráticas como a do Marco Aurélio, que libertava quase 200 mil presos da segunda instância, quando chegou, fizeram a pressão popular, você, fizeram chegar no mito. Olha só, essas decisões monocráticas não podem continuar, mito. Vamos reduzir o poder que o Supremo Tribunal Federal tem, mito. O que o mito faz? Quando isso chega na mão dele, ele veta, ele cancela, para que o Supremo Tribunal Federal continue agindo como grandes deuses aqui no Brasil. E você que foi no dia 7, seu imbecil, e aí? E aí, você que foi lá no dia 7 gritar mitou, 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 meu presidente, minha noivinha do Aristides, e aí, seu palhaço? E aí, seu idiota? O que eu falei desde 2019, quando esses canalhas começaram a melar a CPI da Lava Toga. E aí? Você tá vendo a realidade esfregada na sua cara? Tá lá o mito lambendo o Valdemar da Costa Neto, mensaleiro, condenado, que chefiava o partido de dentro da cadeia. Né? E ontem nós tivemos aí também o último prego no caixão. Vejam só a notícia. O ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, anulou nesta quarta-feira, dia 1º, condenações da Operação Lava Jato de Curitiba e determinou o envio de processo de 15 réus relacionados à investigação para a Justiça Eleitoral. Entre os beneficiados pela decisão do estão o ex-tesoureiro do PT, João Vacari, o ex-ministro Antônio Palocci, que devolveu milhões e milhões e milhões. Tá tudo jogado no lixo, cara. A Lava Jato foi destruída pelo mito, pelos seus aliados, que era a cúpula do poder do PT, pelo nome que ele colocou na PGR, por aqueles que ele indicou no Supremo Tribunal Federal e pelas alianças que fez, né, para livrar os seus filhos marginais, a sua família de marginal, que foi beneficiada por decisão do Dias Toffoli e do Gilmar Mendes. Então, tá aqui, ó, os beneficiados por essa decisão: João Vacari Neto, Antônio Palocci, o ex-diretor de serviço da Petrobras, Renato Duque, e outros 10 corréus condenados em 2017 pelo então juiz federal Sérgio Moro. Então, tá tudo aí anulado, cara. A Lava Jato está completamente destruída.
O sonho que nós tínhamos de ter um país, pelo menos um pouco mais livre dessa corrupção endêmica, né? Dessa propinocracia, um pouco mais justo, onde aqueles que deveriam zelar pelo dinheiro público, se fizessem mal feitos, fossem para a cadeia, nós estamos vendo tudo indo para o buraco. O que restou do governo deste vagabundo do Jair Bolsonaro para você defender? O que restou deste governo imundo para você defender? E aí, hoje, o canalha, o vagabundo, difamador do Olavo de Carvalho admite: Jair Bolsonaro é mesmo um traidor, um estelionatário eleitoral. E os seus bolsonaristas têm medo da humilhação de admitir que todos os seus ideais, tudo aquilo pelo que lutavam, foi jogado pela descarga e hoje eles são simplesmente marionetes do próprio Zé Dirceu, que comanda não só Jair Bolsonaro, mas todas as peças do poder que são indicadas pelo próprio Jair Bolsonaro e pelas leis que são sancionadas ou vetadas pelo próprio Jair Bolsonaro em benefício de bandidos. Como o próprio Zé Dirceu disse, em 2019 nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar eleições. E hoje vocês estão vendo, Olavo de Carvalho foi uma camisinha velha e usada do próprio Zé Dirceu. Mais um dia no país do MC Gui.